1º de novembro de 2020. E ontem foi 31 de outubro de 2020. E, infelizmente, é mais provável que as pessoas se lembrem dessa data por causa do Halloween do que pelo que aconteceu em 1517, nesse dia e nesse mês. Ontem, nós celebramos 503 anos da Reforma Protestante. E seguramente não foi com uma parada gospel que aconteceu na nossa cidade. Nós celebramos esse dia porque foi o dia que Martinho Lutero pregou suas 95 teses na igreja, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E teses que convidavam a igreja para uma conversa acadêmica. A porta da igreja naquela época era como um quadro de boletim, onde se colocavam os avisos. Martinho Lutero estava convencido, naquele tempo, que a igreja havia tomado um rumo longe da verdade de Deus. E hoje eu queria falar um pouquinho mais com vocês, baseado nesse homem, bastante sobre esse homem. Martinho Lutero, um homem que não somente mudou a história da igreja, mas a história do mundo. E se você não acredita nisso, deixa eu dar um pequenino exemplo para vocês do legado de Martinho Lutero, e que tem a ver inclusive com o Brasil. Em 2013, a apresentadora Maria Gabriela, ela entrevistou um cientista político chamado Alberto Carlos de Almeida, e ela perguntou: por que o brasileiro nunca teve como prioridade a educação? Foi exatamente nessas palavras, ipsis literis, que ela perguntou. E a resposta dele foi: vem da nossa matriz católica. O catolicismo decidiu educar a elite, enquanto os países protestantes decidiram educar a massa, porque todos precisavam ler a Bíblia. Então, o legado de Martinho Lutero como reformador é a educação para todos. Lutero, nos anos de 1520, ele traduziu a Bíblia do original, do grego e do hebraico, para o alemão. Ele sabia que o povo precisava ser educado para ler especialmente a palavra de Deus. Mas a verdade é que antes dele existiram dois homens que é importante serem citados. John Wycliffe, que nasceu em 1328 na Inglaterra, ele foi professor em Oxford. E ele começou a tradução da Bíblia para o inglês bem no final da sua vida. John Wycliffe, ele não traduziu a Bíblia dos originais. Ele traduziu da Vulgata. Se você não está familiarizado com esse termo, Vulgata é a tradução latina. Ela é uma tradução em latim das línguas originais e ela é a versão oficial da Igreja Católica Romana. Esse não é o segundo nome, mas só para completar a ideia, foi William Tyndale, um contemporâneo de Lutero, que depois traduziu a Bíblia dos originais para o inglês. O segundo nome muito valioso que eu queria citar, e ele viveu cerca de 100 anos antes de Lutero, é Jan Hus. Ele era da Boêmia e ele foi grandemente influenciado pelo trabalho de Wycliffe. Ele, por exemplo, não tinha dúvida do sacerdócio universal, da doutrina do sacerdócio universal, de que qualquer pessoa pode se comunicar com Deus sem uma mediação sacramental. Bem, Jan Hus, ele morreu queimado. E antes de ter sido morto, ele falou uma frase que ficou bastante conhecida e eu repito ela aqui para vocês. Vocês hoje estão queimando um ganso. Na língua boêmia, Hus significa ganso. Mas dentro de um século, encontrar-se-ão com um cisne. E este cisne vocês não poderão queimar.
Ninguém sabe precisamente o que Hus quis dizer com isso, mas o próprio Martinho Lutero, ele aceitou essa frase como sendo uma profecia para ele mesmo. Jean Hus, ele pavimentou a avenida, a estrada, para o trabalho que Martinho Lutero desenvolveria. Martinho Lutero, ele nasce em 1483 na Alemanha, na cidade de Eisleben. Ele era filho de pai minerador que não queria o mesmo futuro para o seu filho. Então o pai dele trabalhou duro para que tivesse recursos e Lutero pudesse ser educado e então ir para uma universidade, para uma faculdade. De fato, isso aconteceu. Ele tinha um desejo que o filho se tornasse advogado e Martinho Lutero seguiu por este caminho. Martinho Lutero, ele fez o bacharel e o mestrado no tempo recorde. E em 1505, essa data é importante na história de Martinho Lutero, porque é quando ele, num caminho, se depara com uma tempestade, raios, trovões. Ele, assustado, faz um voto. Santa Ana, Ana é a padroeira dos mineradores, me ajude, eu vou ser um monge. Ele era um homem de palavra. Para a tristeza do pai dele, ele era um homem de palavra, nesse caso, para a tristeza do pai dele. Então ele saiu salvo dali e ingressou na ordem dos agostinianos. Essa ordem era mais restrita, era mais zelosa, a ponto de... E o Martinho Lutero, ele foi muito zeloso no seu tempo de monastério, a ponto de, no futuro, ele dizer: se alguém pudesse ganhar a vida eterna sendo um monge, eu teria ganhado. Ele era bastante dedicado a essa vida do monastério, com orações, com jejuns e as práticas de penitência. Mesmo assim, ele não via consolo e nem paz. Ele vivia atormentado. Em 1510, Lutero foi a Roma como representante do seu monastério e até mesmo da ordem. E lá ele ficou aterrorizado com o que viu, a corrupção da liderança religiosa. Lá foi quando ele ouviu a famosa frase de Tetzel: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Frase essa que com certeza influenciou Martinho Lutero para escrever as suas 95 teses. Pessoas pagavam a igreja para que seus entes queridos e já falecidos pudessem deixar o suposto local entre o céu e o inferno, chamado de purgatório, local esse que a Bíblia não ensina a existir. Eles pagavam para que eles pudessem diminuir esse tempo de purgatório, mas não somente pelos mortos. As pessoas também pagavam para que o dia, quando elas fossem para o purgatório, se é que elas fossem para lá, eles tivessem menos tempo para purgar os seus erros, os seus pecados. De volta, Lutero continua a estudar ainda mais. Ele recebe seu título de doutor em teologia e se torna um professor na Universidade de Wittenberg. Foi possivelmente seu tempo de estudo no livro dos Salmos e Romanos que trouxe a resolução do dilema que ele tinha. Romanos 1,17, se você está com a sua Bíblia, com o seu celular, ainda que eu vá ler para vocês, eu diria, grife. E se quiser colocar um comentáriozinho, é o versículo tema, o lema da reforma. Pela Nova Versão Internacional, é dito: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Antes do momento dos estudos de Lutero, ele tinha muito foco nessa palavra justo. E ele sabia que ele não era justo e lutava para alcançar esse status de ser alguém justo. E essa verdade é que ninguém alcança esse status de justo, ninguém alcança a salvação por mérito. Se você acha que você vai para o céu porque você é bonzinho, porque não fuma, porque não bebe, porque trata bem o seu marido, educa bem os seus filhos, entenda,
Não é por nada que você faz que te leva para o céu. Lutero, nesse período, ele aprendeu que não eram as suas obras que o tornava justo, mas o que Cristo havia feito por ele. Alguns poucos anos depois dessa compreensão é que ele então vai até a porta da igreja de Wittenberg e lá prega suas 95 teses, dia 31 de outubro de 1517. E é a partir daquele dia que o mundo começa uma transformação. Lutero não fez isso para provocar a igreja. Ele fez isso porque era a forma de convidar a igreja para um diálogo, para um debate, talvez. Mas sem a ciência dele, seus alunos pegaram as 95 teses e as reproduziram. E reproduziram, e reproduziram. Não se esqueçam que cerca de 100 anos antes de Lutero, também existiu um homem que influenciou e influencia o mundo ainda hoje. Johannes Gutenberg. Foi o homem que revolucionou a imprensa. Para vocês terem uma noção, enquanto Jan Hus copiava à mão os trabalhos de Wycliffe, ele foi bastante influenciado por Wycliffe, e aliás, ele até fazia isso para poder patrocinar os seus estudos. Os alunos de Lutero estavam usando da tecnologia que Gutenberg havia criado. Muito mais fácil de reproduzir aquilo. E o que facilitava as pessoas terem acesso a materiais escritos, ainda que o analfabetismo fosse grande. Mas mesmo assim, o tanto de cópias foi o suficiente para chegar no imperador, naquela época, ainda em 1517, Maximiliano I, que depois foi sucedido por Carlos V, mas também chegou ao Papa, o Léo X. Em vários aspectos, é difícil pensarmos no cristianismo daquela época. Por exemplo, não havia denominações. As pessoas não tinham Bíblias em suas casas. Ontem, por ser o dia da reforma, uma das brincadeiras que a gente fez com as crianças foi contar o número de Bíblia que nós tínhamos em casa. Pelo menos numa prateleira tinha 13. Não era assim. E a igreja tinha um forte domínio político. A verdade bíblica daquela época, há séculos, havia sido deixada de lado. O que Lutero fez levou ele a ser excomungado da igreja. Naquela época, isso significava: estamos lhe condenando para o inferno. Talvez você não saiba disso, eu tenho berço católico, e uma das doutrinas da Igreja Católica Romana é a sucessão apostólica, onde Pedro teria sido o primeiro apóstolo e depois dele se sucederam outros apóstolos. Hoje nós temos o Papa Francisco, né? Antes dele tivemos o Papa Bento e antes ainda João Paulo II. Todos esses numa sucessão, em tese, com a mesma autoridade que Pedro tinha. Mas Lutero sabia que aquela não era a igreja verdadeira. Então eles podiam falar o quanto quisessem, não era a palavra daqueles homens que destinava alguém para o inferno ou para o céu. Não era a venda de indulgências que dava alguém mais ou menos chance de ir para o céu. Essa venda de indulgências é exatamente aquilo que eu disse para vocês. As pessoas compravam anos para não passar tanto tempo no purgatório. E parte do trabalho de Lutero foi mostrar que o papado era uma invenção humana e que a igreja está sujeita à autoridade da Bíblia. Por isso também que em 1521, Lutero foi convocado para a Dieta de Worms. A dieta era uma reunião de líderes, tanto de civis quanto de líderes religiosos. E ali estava presente o imperador Carlos V. Eu falo Worms, gente, porque hoje eu acho que é como a gente conhece mais. Depois da globalização, a gente parou de aportuguesar muitas palavras, né? Mas em português a gente também chama Worms de Vórmia. Essa é a cidade na Alemanha onde estava acontecendo essa dieta.
E nessa reunião foi exigido de Lutero que ele se arrependesse, que ele repudiasse, ou retratasse os seus ensinos e as suas convicções. Lutero, não sei se ingênuo, mas achou que nessa reunião ele teria alguma chance para apresentar os seus argumentos, mas não foram dados. Inclusive falaram, esses livros são seus, são meus. Então arrependa-se do que você escreveu nele. E ele querendo ganhar um pouquinho mais de tempo. Vocês poderiam me dar uma lista daquilo que eu deveria me arrepender? Mas eles também estavam preparados com a esperteza de Lutero. Não, você é professor de teologia, você sabe o que está errado. Você vai se retratar ou não? E é aí que ele fala uma frase que é menos famosa, mas ele diz, eu posso ter 24 horas para pensar no assunto? E essas 24 horas são importantes, porque tem muita coisa em risco. Aliás, ele ter ido até lá, existiam guardas espanhóis que balbuciavam, fogueira. Ele sabia que a vida dele estava em risco. No dia seguinte, é quando ele então fala, talvez a sua frase mais famosa, uma das mais famosas, perante esse público, essa audiência, que se me convençam, mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos pelos textos da Sagrada Escritura que citei. Estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso, não posso, nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Não posso fazer outra coisa. Esta é minha posição. Que Deus me ajude. Lutero sai dali e tinha uma emboscada para ele. Mas antes que tivessem sucesso para ceifar a vida de Lutero, ele foi sequestrado por alguém que queria ele vivo. E nos anos que se sucederam, Lutero, ele viveu escondido, disfarçado, onde continuava desenvolvendo o seu conhecimento da palavra de Deus e onde escreveu muito. Foi nessa década, então, que Martinho Lutero, por exemplo, traduz a Bíblia do grego, do hebraico e do grego para o alemão. Foi em 1525 que ele se casa com Catarina von Bora. Tiveram 6 filhos. Martinho Lutero que dizia que o casamento era uma escola para a construção do bom caráter. Lutero ele não queria dividir a igreja. Não foi com esse intuito que ele pregou aquelas 95 teses. Mas ele sabia que a igreja precisava ser reformada. Ele sabia que a igreja precisava voltar para a sua base, para a palavra de Deus. É impressionante o quanto esse homem, sem um computador e sem uma caneta esferográfica, produziu. João Calvino é um outro reformador, também contemporâneo de Lutero, ainda que mais novo que Lutero. Calvino nasceu em 1509. Ele falou o seguinte sobre Lutero. Considerem quão grande homem Lutero é e que excelentes dons ele tem. A força da mente, a habilidade, a eficiência e o poder teológico que ele tem usado, devotando todas as suas energias para derrotar o reino do anticristo e para espalhar o ensino da salvação para perto e para longe. Frequentemente, tenho dito que mesmo que ele me chamasse de demônio, eu ainda o consideraria um impressionante servo de Deus. Mas mesmo com suas raras e excelentes virtudes, ele tem suas sérias falhas. Calvino sabia que Lutero era pecador. Se meus pais estivessem vivos na época de Lutero, eles teriam usado a expressão: Lutero não é flor que se cheire. Eu tive a chance, no seminário, de estudar bastante sobre Lutero. E um dos livros que eu li, ele se chama, traduzindo do inglês, A Escravidão da Vontade. E basicamente é uma compilação das cartas que ele trocou com Erasmo de Roterdã. E nesse livro eles discutiam sobre a vontade do homem e a soberania de Deus. Gente,
a forma como Lutero várias vezes se refere para Erasmo assusta. Se for no bar ali, talvez você escute alguma coisa na altura de como Lutero tratava Erasmo. Não foi por menos que Calvino disse, mesmo que ele me chamasse de demônio. Ele sabia, conhecia o sangue quente de Lutero. Mas hoje é dia de ceia. E na época de Lutero, a ceia era a principal razão pela qual as pessoas iam à igreja. Era o momento principal da missa. Lutero, ele mudou isso. Para ele, a ceia continuava sendo bastante importante, mas o principal elemento do culto a Deus é a exposição, é o ensino da palavra de Deus. Lutero, ele pregava com muito fervor, e parte da homilética, parte de como ele ensinava, consistia em mostrar a incapacidade do homem de fazer a vontade de Deus. Então ele apontava para Jesus Cristo, para o sacrifício dele, como alvo para ser crido, e como aquilo que era suficiente para que então nos tornássemos participantes da salvação. Lutero é possivelmente um dos homens fora da Bíblia que eu mais admiro. Mas minha admiração por ele não me impede de ver algumas falhas em Lutero. E, como disse Calvino mais uma vez, mas mesmo com suas raras e excelentes virtudes, ele tem suas sérias falhas. Eu não sei sobre quais falhas Calvino se referia, mas se for para citar alguma, eu creio que essa é uma delas. É a questão da ceia, de como ele entendia a ceia. Eu não acredito que a forma como ele interpreta a ceia corresponde a uma interpretação correta das Escrituras. Em 1529, Lutero e Zwinglio, eles se encontram no castelo de Marburg. E era para discutir sobre a natureza da ceia. Zwinglio, ele também foi um reformador, mas foi na Suíça. Ele nasceu um ano depois de Lutero, em 1484. Eles tinham muitas coisas em comum, mas o que Lutero pensava da ceia? Em 1215, a igreja estabeleceu a doutrina da transubstanciação, a igreja católica romana. Quando a gente fala igreja daquela época, como eu disse, não tinha denominações, era a igreja romana. Mais uma vez, se você não tem um berço católico, talvez você não saiba, ou talvez não entenda essa transubstanciação. O que é isso? É quando os elementos da ceia são miraculosamente transformados no corpo e no sangue de Jesus. Na época de Lutero, a igreja não dava o pão e nem o cálice aos paroquianos. Por quê? Porque quando eles transformaram, quando eles criaram a doutrina da transubstanciação, esses elementos acabaram se tornando especiais. Esse é o corpo de Cristo. Inclusive, tem relatos de se pegar o pão para levar para o cachorro ficar curado. Então começaram a idolatrar esses elementos, e a igreja decidiu, por outro lado também, eu não vou passar o cálice, porque pode derramar. Derramar o sangue de Cristo? Não pode. Duas coisas incomodavam Lutero sobre a visão católica da ceia do Senhor. A prática de reter a taça e a compreensão do sacramento como uma boa obra. Apesar disso, a compreensão de Lutero permaneceu muito próxima da teologia católica. E em especial, e esse é o ponto, em afirmar que Cristo está realmente presente nos elementos da ceia. Como Cristo está presente, Lutero não explicou. De certa forma, o que ele disse é, eu não sei, o que acontece é um milagre, e milagre não precisa de explicação. Para Zwinglio, por outro lado, a ceia do Senhor, ela é um sinal,
Ela é um testemunho público da graça de Deus, cujo propósito primário é a proclamação da salvação e o fortalecimento da fé nos corações dos crentes. Para Zwinglio, havia uma presença de Cristo, mas é uma presença espiritual. Para Lutero, mais uma vez, a presença real. Zwinglio e Lutero tinham muita coisa em comum, mas o pouco que divergiam, como nessa questão da ceia, era suficiente para eles nunca estarem próximos um do outro. Com toda a minha admiração por Lutero, eu entendo que a visão de Zwinglio está muito mais próxima do correto. Jesus dizer em referência ao pão, este é o meu corpo, deve ser entendido como uma figura de linguagem. Em referência ao vinho, Jesus disse, esse é o meu sangue. E nós devemos ver isso, o pão como corpo e o vinho como sangue de Jesus, como símbolos, e não como o sangue real e o corpo de Jesus. Para dar um exemplo para vocês, Jesus também disse, eu sou a porta. Isso não significa que Jesus era aquele objeto que tem uma maçaneta, geralmente de madeira. A gente deve entender esses textos dentro dos seus contextos. E dessa vez eu não acho que Lutero acertou. E Lutero, se você conhece um pouquinho, espero que um pouco do que eu já apresentei, mostra que esse é um homem de fortes convicções e de pouca abertura para mudar as suas convicções. Ele tinha pouca abertura para pensar fora do seu próprio sistema. Ainda assim, louvado a Deus pelo sistema que ele tinha estabelecido pela compreensão da palavra de Deus. Numa primeira impressão, parece até que a forma de Lutero de observar a ceia ela era superior, mas não é isso. A forma de Zwinglio, como ele via a ceia, e nós observamos a ceia, continua importante. Por quê? Porque é sagrada, porque foi Cristo, o nosso sumo sacerdote, que instituiu. Outra razão é porque a ceia dá testemunho de algo que Deus já fez por nós, aliás, que somente Ele podia ter feito por nós. Uma outra razão é que o valor da ceia está naquilo que ela significa. Comunhão com Cristo para o nosso fortalecimento e comunhão com os irmãos para a nossa unidade. Lutero, apesar de grande homem que foi, não tinha tudo acertado. Ele também, como cada um de nós, precisava ser justificado por Deus. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho, essa boa notícia de que Jesus morreu para pagar pelos meus pecados, somente é vista como necessária quando entendemos que somos falhos, que somos pecadores. Lutero sabia que era pecador. Eu sei que eu sou pecador. E porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu estou sujeito a falhar. Falhar comigo mesmo, falhar com a minha esposa, falhar com os meus filhos, falhar com vocês. E o pior, falhar com Deus. E essas falhas não são somente questões morais. Nosso pecado ele é tão profundo que distancia os nossos olhos de Deus. E quanto mais distante de Deus eu estou e vocês estão, menos luz nós temos para enxergar a verdade. Menos luz eu tenho para perceber o que realmente preciso do Criador. A morte de Deus revela a justiça de Deus. O Pai enviou o Filho e também puniu o Filho. Ele não tinha pecado, mas ele decidiu se entregar para que pudesse morrer no nosso lugar. Ele morreu por mim e por você. A salvação nunca foi por algo que o homem e uma mulher fizeram. A salvação é desde o princípio uma questão de fé. Quando eu creio em Jesus, quando você crê em Jesus, nós nos tornamos
justos, ou seja, nós não temos mais dívida com Deus. Se hoje vivo eu estou, é porque Deus já fez tudo o que deveria ter sido feito. E eu apenas criei, eu apenas acreditei, eu apenas tive fé naquilo que Jesus fez. Dia da reforma ontem, sola fide, somente pela fé. E isso é o que nos ensina a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, a Bíblia, que Lutero tanto lutou para ter seu devido lugar na nossa vida, é ela a nossa regra de fé, a nossa regra de prática. Ela é a palavra do nosso Deus. Desse nosso Deus que tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. E a razão pela qual nós estamos aqui hoje é para celebrar essa ceia. Eu queria pedir ajuda. Lucas, você pode me ajudar com ela, por favor? Eu vou pedir para o Lucas passar o prato que nós temos os cálices e o pão, tá bom? Eu queria te pedir para que você esperasse para que nós pudéssemos tanto comer juntos quanto beber juntos, tá bom? Então, pegue o seu cálicezinho, nosso cálice moderno, 2 em 1. E esse é um convite para você que já compreendeu o sacrifício que Jesus fez por você. Eu sugiro que abram com determinado cuidado, tá bem embaladinho. Obrigado, Lucas. Antes de Jesus ser capturado, antes disso, alguém ficou sem o cálice? Antes de Jesus ser capturado, julgado, humilhado e morto na cruz, ele ceou com seus discípulos. E nas palavras de Paulo, como encontradas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Eu queria convidá-los agora para juntos comermos somente do pão. E depois disso, tome algum tempo, alguns segundos para orar. E, João, você poderia, depois de 30 segundos, por favor, orar para todos? Se quiserem e puderem, enfatize no agradecimento ao Senhor pelo enorme sacrifício que Ele fez por nós.
a extensão do seu favor. Não conseguimos alcançar o que significa esse memorial na sua totalidade, que é o pão como símbolo do seu corpo. E sabemos, Senhor, que tudo que o Senhor presenteou é algo de valor inestimado, valor que a gente não consegue alcançar. E conhecemos o nosso pecado, sabemos a distância que tínhamos e que hoje possamos estar relembrando isso a nosso favor. Por isso queremos te agradecer e te louvar, Senhor, em nome de Jesus. Paulo continua em 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Vamos todos então tomar juntos e lembrarmos em oração que Deus fez tudo o que tinha de fazer para sermos salvos. Vamos fazer isso em memória de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por tamanho amor que o Senhor tem por nós. Apesar de desobedientes, de inimigos do Senhor, ainda assim, Tu envias o Teu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Senhor, eu te agradeço por pessoas como Martinho Lutero e tantos outros que dedicaram seu tempo de vida e até a sua própria vida para que hoje pudéssemos ter acesso à Tua palavra, que é a autoridade das nossas vidas, que é a autoridade da igreja. Pai, que neste lugar, que nesta comunidade, nós possamos ter ela no centro, porque somente por meio dela é que realmente conseguimos compreender quem o Senhor é. E com este conhecimento, buscar a intimidade de estar contigo, de se relacionar contigo e experimentar as bênçãos deste relacionamento. Pai, obrigado porque por meio do seu Filho, Jesus Cristo, por causa da tua graça, por meio da fé, nós podemos desfrutar já hoje da garantia da vida eterna. E por essa razão nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.